Olá a todos! Ou como diz a Regina no podcast de hoje, achei muito engraçado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje nós teremos um podcast onde novamente contaremos com dois participantes especiais. A Regina, que já esteve aqui conosco, e o Juninho, que pela segunda vez consecutiva está com a gente aqui. Tá? Eles vão abordar novamente o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, porque nós retomamos a sequência do Evangelho, né? E agora a gente vai tratar de alguns assuntos específicos, revisitando cada capítulo. Eles escolheram o item 3 e nominaram esse estudo como Soberanas Leis. Tá muito interessante, né? E vocês vão ver daqui a pouquinho. E normalmente eu sempre falo de algo que me tocou durante toda a semana no processo de preparação, escutando, enfim, preparando esse instante. E foi interessante, não vou abordar nada a respeito do assunto propriamente dito. Vocês vão descobrir, desvendar o assunto no bate-papo que vai ocorrer daqui a pouquinho entre os dois. Mas o que me tocou e me sensibilizou muitíssimo o coração é a iniciativa, né, criativa dos dois que aqui apresentaram. Porque ela toca num ponto que eu acho que é muito significativo para a gente refletir. Né? Que cada um de nós pode e deve contribuir com o que tem. E quando nós tomamos a iniciativa, a grande questão é que talvez fique em segundo plano qualquer questões ligadas a conteúdo, a qualidade propriamente. Será que ficou bom, mas teve esse probleminha aqui, esse tipo de coisa. Tanto é que a iniciativa do podcast de hoje, para vocês terem uma ideia, eu não editei nenhuma parte, eu deixei rolar a conversa, o bate-papo entre os dois, que é de uma naturalidade e de uma preparação que me sensibilizou muito. Né? Então, principalmente, eu estou refletindo o seguinte: esses momentos de transição pelo qual a gente passa, nos impulsionou, nos deu um empurrãozinho a todos, sem exceção, de uma forma ou de outra, para que nós pensássemos, caminhássemos no sentido de encontrarmos conosco mesmo, né? Importantíssimo, e também de nos encontrarmos com o outro. Sim, voltaremos a nos encontrar fisicamente? Esperamos todos que sim, em breve, né? Mas eu falo aqui do encontro espiritual, do encontro de almas, tanto conosco mesmo, quanto com o semelhante que está ao nosso lado, esteja na nossa família, esteja no grupo espírita, esteja no nosso círculo de amizade. E esse encontro verdadeiro, no sentido de olhar para o outro, de olhar para si, de olhar para o que temos de bom, mas também olharmos para as imperfeições e para as diferenças, aquilo que não está tão perfeitinho, mas que nasce da iniciativa do outro, nasce do que o outro pode, quer e vai trazer de melhor a cada momento para nós. Por isso vocês vão perceber no áudio de hoje pequenas imperfeições, né? Que não foram editadas, não houve nada trabalhado, mas que a gente possa pensar nas diferenças, nas imperfeições, pode estar a beleza, a singeleza, o zelo e o cuidado de cada um. Porque ao caminharmos para a perfeição, destino de todos nós, né? A gente não sabe quando a gente vai chegar lá, mas a gente tem que olhar para aquilo que está imperfeito e que nos chama para caminhar. Né? E por isso mesmo, nesse contexto, eu ainda destaco. Estou falando demais, já vou passar a palavra para os dois aqui, mas eu queria destacar. Né? O nosso grupo não parou durante a pandemia, não parará e continuaremos trabalhando. Por isso eu chamo você a participar conosco, seja através de um simples comentário, de alguma notazinha escrita nos comentários, de uma crítica, de uma sugestão. Faça contato, participe conosco, se engaje. Estamos te aguardando de braços abertos com o que você tenha de melhor, para que juntos, cada um dando uma contribuição, ainda que simples, a gente possa construir momentos cada vez melhores, cada vez mais bonitos e mais significativos para todos nós. No final, faremos a nossa prece de agradecimento. Se você quiser, coloque um recipiente com água, mentalize, reze conosco
e sempre convidamos. Vamos ouvir? Uma boa tarde a todos, uma boa noite para quem estiver ouvindo a gente à noite, um bom dia para quem estiver ouvindo a gente de manhã. Estamos aqui começando mais um podcast e hoje nós temos a participação especial do nosso querido Juninho, que teve aí a honra, né, de fazer, né, o encerramento do estudo, a semana passada do Evangelho, e hoje iniciamos o primeiro capítulo também com ele. Então, seja bem-vindo, obrigada por participar junto comigo, Juninho, e nós vamos dar um início agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, pedindo a Jesus que ampare os corações de todos esses que estão nos ouvindo e que o nosso planeta, todos nós, sejamos abençoados. O nosso estudo está lá no primeiro capítulo do Evangelho, onde vem falar sobre eu não vim destruir a lei. Então, é o capítulo número 1, e também nós baseamos no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 1, sobre as soberanas leis. E também o livro dos Espíritos, as questões 614, 615, 616, 619, 621, 622, 628, 648, 845 e 909. Então, nossos estudos aí vai ser sobre as soberanas leis. Então, foram essas leis que Deus enviou para nós através de Moisés e de tantos outros profetas, outros missionários que venham aí, né, complementar para nós. E aí a gente convida, né, o Juninho para dar início ao nosso estudo da noite. Obrigado, Regina. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de estudo do Evangelho. Então, para começar esse tema que é tão importante, né, a gente observa que da divisão de uma célula viva até a morte de uma estrela, tudo ocorre seguindo uma ordem orquestrada pelo Divino Criador. Então, para começar a nossa reflexão de hoje, nós vamos entender primeiro o que é uma lei, né? Segundo o dicionário, lei é uma norma ou conjunto de normas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidos pelas autoridades competentes para o efeito. Então, assim, trocando em miúdos, a lei é uma descrição minuciosa de um ato para que o mesmo ocorra de modo coerente e não prejudique nenhuma das partes envolvidas ou o resultado esperado. Considerando a obra divina, nós sabemos hoje que existem leis regendo todos os movimentos da criação. Isso mesmo. E Moisés recebe, então, das mãos divinas no Monte Sinai, a mensagem dos 10 mandamentos, escrito em pedra, também conhecido como Decálogos, que consistem em 10 regras que foram dadas por Deus e regulamentam a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo, e trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os 3 primeiros mandamentos representam o amor a Deus, e o restante representam o amor ao próximo. Estes mandamentos podem ser considerados códigos de leis, porque por meio do cumprimento deles, garantiam uma vida de comunhão com Deus. Então, tendo consciência do que é uma lei, é preciso entender a sua necessidade. E num primeiro momento, né, dada a sua definição, ela é necessária para que a ordem se mantenha. E por causa disso, Deus veio e escreveu a sua lei onde? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. Por quê? Porque o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade havia lhe ser revelada. Então, se ele traz essa consciência, por que haveria essa necessidade de lhe ser revelada? Então, os espíritos respondem, ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, na questão 622, vem complementando
nós as esquecemos e menosprezamos. Para que as suas leis fossem relembradas, Deus enviou em todos os tempos homens com a missão de revelá-las, espíritos superiores encarnando a fim de fazer progredir a humanidade. E já as leis morais, né, as que orientam o comportamento humano, elas encontram resistência por nossa parte. Mas de onde vem essa resistência? Por quê? Por que nós resistimos? Porque exige a nossa transformação moral. Então, para entender a aceitabilidade das leis, é necessário entender sua progressão junto à humanidade. Analisando a progressão das leis, hoje temos conhecimento que as leis morais, as que direcionam o comportamento humano, foram apresentadas em 3 momentos da história, sendo primeiro através de Moisés, depois através de Jesus e, por fim, através do trabalho de Kardec e os benfeitores espirituais. E no Evangelho, né, então, descreve para a gente, veio Moisés e abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a acabará. E lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, a pergunta bem básica, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. As leis de Deus vêm nos auxiliar, ajudando-nos a compreender, porque estamos todos em busca da melhoria espiritual, e devemos dirigir as nossas ações em todos os campos da vida espiritual, familiar, profissional e social, o que seria agir com a moral, sendo esta moral a regra de bem proceder. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, apresenta um conjunto de leis morais. São elas as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. E, por fim, a de justiça, amor e caridade. Está lá na 648. E eu convido a todos vocês a dar uma olhadinha. Pega o Livro dos Espíritos e vamos olhar a importância de cada uma dessas leis escrita lá no Livro dos Espíritos. E, Regina, é muito interessante a gente notar que no tempo de Moisés, a humanidade se encontrava num patamar ainda limitado de entendimento. Então, ciente disso, a revelação dada a Moisés por Deus foi rudimentar, composta por direcionamentos básicos e simples para que a humanidade tivesse uma mínima trilha a seguir. Então, né, Juninha, aí Deus vem e revela a Moisés a sua missão, libertar o povo hebreu da escravidão, guiando-os até a terra prometida, que é Canaã, levando mais de 40 anos para ele chegar até lá. E interessante que ele, quando chegou, ele deslumbrou a terra prometida e desencarnou. Então, assim, ele conseguiu, mesmo ao longo tempo, cumprir o seu objetivo. O povo hebreu ele foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas. Então, Moisés não trouxe toda a lei integral e definitiva. Ele trouxe a missão da justiça, o olho por olho, dente por dente. Nós já ouvimos muito, né, essa frase. E achamos interessante, quando estávamos preparando o estudo, que essa frase, né, o olho por olho, dente por dente, ela é uma lei, né, ou uma pena chamada de talião, uma retaliação, onde o criminoso era punido de maneira igual ao dano causado ao outro. Uma das mais antigas leis já existentes. Elas estão encontradas no Código de Hammurabi, em torno do século XVIII, né, em torno de 1780 a.C., no reino da Babilônia. Interessante, né, Juninha, a gente saber disso, né? Muito interessante. E Moisés, que era também um legislador, estabeleceu uma lei civil
ou disciplinar. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Tendo como objetivo disciplinar e conter pelo temor um povo turbulento e indisciplinado, e severidade era um mal necessário naquele período. A moral ensinada por Moisés era apropriada devido ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, considerados semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo. Está lá, na parte do Evangelho, para que a gente possa ir lá e consultar e ler, para a gente definir, entender um pouquinho melhor. E com o passar do tempo, e dada a progressão da evolução humana, foi dada à humanidade a segunda revelação, através de Jesus, e pela qual a lei mosaica foi aprofundada, abrangendo com mais propriedade os deveres morais do indivíduo e o compromisso individual para com sua própria evolução espiritual. Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Jesus veio nos ensinar que o que dá vida à lei é o amor, que vigora em todo o universo, sendo uma lei natural. Então, em Mateus, lá no capítulo 5, versículo 17, Jesus vem já dizer para nós: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Nela encontra todo um princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Jesus resumiu os mandamentos em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E disse: está aí toda a lei e os profetas. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, ensinando o caminho que para lá conduz e os meios de reconciliar com Deus. E é interessante notar que a revelação trazida por Jesus não foi bem aceita pela sociedade da época, e mais de 2000 anos depois, ainda não é compreendida em sua totalidade. Naquele tempo, os ensinamentos de Jesus o levaram ao Calvário, e hoje a humanidade apenas trocou a cruz pelos sentimentos de negação e indiferença, e ainda assim o auxílio não nos é negado. Por fim, a terceira revelação foi trazida por Kardec, embasada nos avanços científicos e filosóficos conquistados pela humanidade da época. Esta última lapidação abriu a possibilidade de o homem ter um contato mais direto com a espiritualidade e consigo próprio. Então, para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novos conhecimentos e novas ideias viessem, e não poderiam vir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. Vindo o Espiritismo como a terceira revelação dada pelos espíritos superiores e que foi codificada por Kardec, que reuniu as informações recebidas dos espíritos e escreveu as obras básicas. Essa aliança da ciência e da religião são a base para o progresso da humanidade. A ciência ensina as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. O Espiritismo é a nova ciência que veio mostrar para a humanidade a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo em que vivemos. E conhecendo as revelações, é importante entender que a lei divina é invariável, como diz Kardec no Evangelho. O que muda de uma revelação para outra são os aspectos sociais e culturais do povo e da época. Tais aspectos precisam entrar na equação por ainda sermos muito ligados aos costumes e crenças do nosso meio social, ao passo de ser necessário cuidado para que a materialidade não sobreponha a moralidade. Sim, ainda estamos neste nível.
Sim, estas leis divinas feitas por Deus e enviadas aos seres humanos através dos espíritos superiores não se modificam com o passar do tempo, e são obrigados a modificar as suas leis, por serem imperfeitas. Questões do Livro dos Espíritos 615 e 616. E se falando em moralidade, as leis morais, de acordo com a doutrina espírita, é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Moral seria a capacidade do ser humano de distinguir o que é bem ou mal, ou seja, fazer o bem e evitar o mal. Trazendo a questão da lei divina para o nosso contexto prático, é fácil notar que, dado o nosso nível evolutivo, ainda encontramos dificuldade em segui-las à risca, ou sequer entendê-las em toda a sua profundidade. Pensando nisso, fica o questionamento: será que não conseguimos seguir as leis divinas porque estamos adiantados a ela, ou porque ela ainda está além da nossa compreensão? Então, nós vamos buscar a resposta lá no Livro dos Espíritos, na questão 619. Deus deu a todos os homens meio de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, e os que procuram pesquisá-la, entretanto, todos as compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. E os povos passarão a se entender pela compreensão dos mandamentos divinos do amor a Deus e do amor ao próximo. Como disse Jesus, eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E para responder essa pergunta, também precisamos ter em mente que nenhuma revelação da lei divina foi permitida sem que a humanidade estivesse pronta para recebê-la. Pode ser que as pessoas da época não a compreendam, como ocorreu com Jesus, mas isso não significa que não dispunham de capacidade para tal. E nós vamos então lá na questão 628 do Livro dos Espíritos, com a pergunta, né? E logo nós vamos ter essa resposta. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Eles nos respondem, né? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Então, Emmanuel, né, lá na questão 271, do Consolador, vem nos falar essa frase para complementar as nossas informações sobre esses questionamentos. Então, pensando nisso, voltemos à pergunta anterior com a seguinte análise: será que a lei é dura demais ou nos falta movimento? Se temos capacidade para seguir a determinação fornecida, a lei não é dura demais. Se não a cumprimos, é porque nos falta força de vontade ante a rebeldia. Lembremos da questão 909 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. A vontade é a força motriz da ação. A vontade, somada ao desejo da melhora do indivíduo e a devida instrução, são os combustíveis para o crescimento do espírito. Sim. E lá no finalzinho da pergunta 845, né, do Livro dos Espíritos, a resposta tem uma parte muito interessante, Juninho, que vem falar para a gente o seguinte: lembrai-vos de que querer é poder. Então, entra aqui a questão do livre-arbítrio, que pela vontade o homem constrói o seu destino, porque para toda ação existe uma reação, que representa o nosso comportamento perante essa lei em que estamos submetidos, que é a lei de causa e efeito, que segundo Kardec, todo efeito tem uma causa. Então, o comportamento humano em sociedade, ele deve basear-se na máxima do apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
Então, assim, nós chegamos ao ponto onde nos perguntamos: o problema é a lei ou quem a executa? Então fica essa pergunta para nós refletirmos. O Evangelho, ao tratar das leis divinas, nos mostra mais uma vez que a coerência de pensamento e ação são fundamentais para o progresso do espírito. As leis existem e são soberanas e necessárias para que o progresso siga o melhor curso possível. Então, assim, que possamos ser divulgadores dessa lei através de nossos pensamentos e ações. Então, Juninho, encerramos aqui o nosso podcast, o nosso estudo da noite, com alegria no coração, de poder contar com a sua participação, com a sua ajuda, com o seu carinho, agradecendo também a toda a nossa casa, né, os nossos amigos que estão aí nos ouvindo. Então, nós encerramos uma gratidão no coração de mais uma vez podermos estar aqui, né, aprendendo o que o ensino de Jesus, o Evangelho Santo, vem trazer para todos nós. Então, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe todos os corações, com muita paz e com muita luz. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Em nosso momento de prece de hoje, nos entregamos à inspiração de Maria Dolores, no poema Anseio e Prece. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. À estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder e à fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas, em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Deste à flor o dom de perfumar, e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce ministério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. E diante dessas palavras, Jesus, reconhecendo nossa pequenez, nossos erros e dificuldades, mas sentindo a força do teu amor e a misericórdia divina, ao mesmo tempo em que te agradecemos, te rogamos nos ampare os corações para nos fazermos úteis e operosos cada dia mais. Que a tua luz continue a nos abençoar e nos proteger. Que o teu amor continue a nos inspirar. Graças te damos, Jesus. Que assim seja.